Deus te abençoe. Não sei se você prestou bem atenção no que o pastor Gustavo disse. Por 1000 anos, a música foi tirada do povo, do homem comum. 1000 anos. Desde Ambrósio, bispo de Milão, até Lutero, a música na igreja havia se tornado restrita a um corpo clérico de padres que faziam as músicas na igreja por 1000 anos. O povo não canta. Participa-se em silêncio. Lutero, então, no século XVI, por intermédio da reforma protestante, devolve a música às pessoas comuns. E esta é a música. Esta é a música que resgatou 1000 anos de silêncio, em que o homem comum não cantava mais a Deus, mas voltaram a cantar dizendo: Castelo forte é o nosso Deus. Amém? Você ser evangélico e não saber isso era um crime. Um crime isso. E principalmente se tivermos aqui pessoas de muito tempo de igreja que nunca ouviram. Não é? Como nunca ouvir a música que nos retirou do silêncio, da privação de se louvar a Deus, e que é devolvido na linguagem do Salmo 46, expressando fé e esperança e adoração ao Senhor. Por isso que cada verso desta canção é uma voz profética de Deus, de uma igreja que volta a cantar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. Amado, 500 anos da Reforma. Eu vou iniciar o sermão a partir de uma frase em latim, composta no século XVII, que dizia assim: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou, trabalhando de maneira mais concisa, reformata reformanda. Isto significava: a igreja reformada está sempre se reformando. Reformata reformanda, reformada e em constante reforma. A ideia central desta frase, que resume com muita clareza a verdade da reforma protestante, é compreender que a igreja tem uma tendência natural ao que chamamos de deforma, deformar-se ao longo do tempo. A explicação é simples: a condição de pecado. Somos pecadores, falíveis, regados a perversidades, injustiças. E esta condição de pecado tende ao longo do tempo fazer com que a igreja vá gradativamente se deformando. Por isso, reformata reformando. A igreja precisa de constante reforma. Celebrar os 500 anos da reforma é entender que esta reforma, este reformanda, não é criar nada novo,
Reforma é sempre olhar para trás e ver onde nos perdemos, de onde nos distanciamos, onde estamos nos deformando. Se alguém pensa que reforma protestante é calvinismo e luteranismo, não sabe o que é reforma protestante. Se alguém pensa ou fala que reforma protestante é um movimento teológico, não sabe o que é reforma protestante. Reforma protestante não é um movimento, não é uma doutrina, não é uma filosofia teológica. Reforma protestante não é luteranismo ou calvinismo, porque reforma começa antes de Lutero. John Hus, Wycliffe, Savonarola, ícones da reforma, que foram mortos, queimados e que antecederam há séculos a Lutero. Há uma frase de John Hus. Hus significa pato. Ele disse, no momento da sua execução, ele disse: hoje vocês matam um pato, Hus, mas Deus levantará um cisne em que vocês não poderão matar. Aproximadamente 100 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero estava pregando nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que questionavam a indulgência, a ideia de uma salvação que pode ser comprada, a ideia de pecados que podem ser perdoados por meio de dinheiro. Estamos a 500 anos depois disto, mas assustadoramente, a igreja reformada sofre a deforma. E ao longo do tempo, o que foi reformado pelo pecado do homem vai se deformando. Ora, se a indulgência, o documento papal comprado por dinheiro, trazia não apenas perdão dos pecados, mas salvação para a alma, a deforma de 500 anos depois nos leva a conhecer igrejas que começam a receber estes mesmos contornos, onde você faz voto com dinheiro para ser abençoado, onde você coloca dinheiro em envelope para receber milagre, onde o reino de Deus, por intermédio de campanhas, onde o reino de Deus, por intermédio de reuniões de avivamento, se resume a uma intervenção financeira com o pensamento de que o dinheiro possa, de alguma forma, mover a mão de Deus e o reino dos céus. A igreja que se deforma, e se deforma pelo pecado, começa a te ensinar que Deus te dá se você pagar. Deus te abençoa se você der dinheiro. Porque se você não pagar, você está roubando a Deus. Isto é o discurso da igreja deformada. Eu posso esclarecer a dúvida de qualquer um ao término do culto. Eu te ensino Malaquias. Amém? Eu te ensino o que está escrito em Malaquias. Eu te mostro que em Malaquias 2, não é Deus falando com o povo, é Deus falando com os sacerdotes. Se você é ansioso, não aguenta esperar, vai aí disfarçadamente, abre lá em Malaquias 2, e você vai ler escrito lá: e Deus disse aos sacerdotes: não
não me roubem, Deus dizia aos sacerdotes. Não furtem o dízimo, Deus dizia aos sacerdotes. Você já entendeu? Contextualizando, Deus estava dizendo para pastores: não roubem o dinheiro que as pessoas trazem na igreja. Não roubem as ofertas que as pessoas trazem na igreja. Mas a igreja que se deforma, e se deforma pelo pecado, e se deforma pela ambição, e se deforma pela ganância, e se deforma pelo poder, e se deforma pela vaidade, ela muda isto. E não são os pastores mais que roubam, é o povo que rouba a Deus. Volto a lhe dizer, pelo amor de Deus, está escrito na sua Bíblia, Deus dizendo aos pastores chamados de sacerdotes do Antigo Testamento: não roubem o que as pessoas doam à igreja. Mas a igreja que se deforma muda isso, isenta os pastores e lança sobre você uma culpa que não é sua. Perceba, portanto, que começamos a viver estes mesmos contornos, porque a centralidade doutrinária da indulgência é a ideia de que o dinheiro promova algum benefício do divino. Vou repetir de novo. A centralidade doutrinária da indulgência do século XVI, combatida por Lutero, era a ideia de que por dinheiro se obtém algum favor do divino. Isto é pecado. Não há dinheiro nenhum que compre a Deus. Amém? Não há nada que você possa dar, não há nada que você possa fazer em que Deus precise de absolutamente nada. A igreja que se deforma começa a receber os mesmos contornos, e por isto eu preciso ouvir a reforma. E a reforma que não olha para frente, mas que olha para trás, que volta a olhar para a Bíblia. E este é o tema da mensagem hoje. Sola Escritura significa somente a Escritura Sagrada. A reforma protestante combate um cristianismo em que os documentos papais, as encíclicas papais, as decisões dos concílios e a chamada tradição da igreja têm tanta validade quanto a própria Bíblia Sagrada. As indulgências, por exemplo, recebem legitimidade e autoridade não porque estavam na Bíblia, mas porque foram aprovadas pelo concílio, mas porque foram apresentadas pelo concílio. E a reforma protestante vem para dizer: não há documento, não há reunião, não há convenção e não há nada que possa substituir a única verdade de Deus entre os homens, a Sagrada Escritura. Então diziam: sola Escritura, ouviremos somente a Bíblia Sagrada, olharemos apenas para a Escritura Sagrada, nos pautaremos em nossa fé única e exclusivamente através da Escritura Sagrada. E tudo que se prega, tudo que se ensina, tudo que se fala, que Deus quer e não quer, que Deus está ou não está, que é ou não a vontade de Deus, precisará passar pela verdade da Bíblia Sagrada.
Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. O Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao 4 e depois eu vou ler o versículo 14. Deus escolheu revelar-se por meio da sua palavra. A palavra que para Deus não é um conjunto de letras. A palavra que para Deus não é um livro impresso. A palavra que para Deus é o próprio Filho, Verbo, Logos e Palavra do próprio Deus. Por isso que João, ao iniciar o Evangelho, começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra Deus, pelo Deus Palavra, e nada do que tenha sido feito sem Ele se fez. Versículo 14: e o Logos, o Verbo, a palavra, se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único Filho, cheio de graça e de verdade. Você pode adorar a Deus por isso. Você percebe, portanto, que para Deus o Cristo é a sua palavra. A palavra que não é apenas uma expressão de um reino, mas é aquele por meio de quem tudo o que foi feito se fez. E não é por acaso que Gênesis, ao narrar o início do mundo, começa dizendo: haja luz. O Logos, a palavra que tudo cria e que dá vida. Quando pensamos, portanto, na seriedade, na verdade, no que eles chamavam antigamente de Scriptuma. Scriptuma era o significado da Sagrada Escritura. Está muito além de um conjunto de teologias, está muito além, como disse, de um conjunto de palavras, está muito além de 1 ou de 66 livros, está muito além de um mero conservadorismo, está muito além de um mero cuidado de crença, de credo ou de fé. Não existe revelação de Deus que não tenha se dado por meio da palavra chamado Cristo, o Filho de Deus. Deus quis assim. Poderia ter feito de outra forma, de outra maneira, mas Deus quis assim revelar-se no Filho, chamá-lo de palavra, de Logos, de Verbo. E isto me leva então a compreender que este Cristo revela-se através da Sagrada Escritura. Não há apóstolos aqui. João morreu há quase 2000 anos. Não há discípulo dos apóstolos que aprenderam deles, como Policarpo, como Inácio de Antioquia, como Clemente Romano. Não há mais a oportunidade de ouvi-los. Sabe por que você ouve e aprendeu que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo?
Sabe como chegou a você a verdade de que Jesus é o Filho de Deus? Através daqui. Amém? Não há imagens, não há foto, não há vídeo. Há somente a Sagrada Escritura, que por 2000 anos vem dizendo e revelando aos homens e a toda a cristandade qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. João capítulo 20, versículo 30 diz assim, Evangelho de João: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João está dizendo: sabe por que Deus escreveu a vida do Cristo? Sabe por que a vida do Cristo foi escrita e estes milagres foram narrados e estes fatos foram registrados? Para que você pudesse crer que Ele é o Filho de Deus, e tendo fé no Filho de Deus, alcançasse salvação, vida eterna, pelo poder do nome de Jesus. Quero, portanto, que você entenda que não há outra forma e não houve outro caminho ao longo de quase 2000 anos de história da cristandade em que Cristo tenha sido trazido aos homens que não fosse por intermédio da Sagrada Escritura. Se tirarmos a Sagrada Escritura do cristianismo, em nossa realidade se perde. E isto não é algo de agora. Isto não é de 500 anos para cá. Isto é João, no 1º século, já dizendo: Deus quis que escrevêssemos, Deus quis que registrássemos, para que vocês lessem e compreendessem que Ele era o Filho de Deus, e que ao ler e ouvir a palavra pudessem crer, e que crer pudessem se arrepender dos vossos pecados, e se arrependendo dos vossos pecados pela fé, pudessem ser salvos e receber vida eterna. Isto, portanto, me faz olhar um profundo amor para a Sagrada Escritura. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está dizendo: toda a Escritura é inspirada. Sabe o que é ser inspirado? Sabe o que significa inspiração? Inspiração é como soprar. Soprar. Inspiração é o que Adão e Eva recebem de Deus. O soprar do divino, o soprar do eterno, a vida de Deus que traz vida aos que estão mortos. A palavra inspirada é como um sopro de vida de Deus, para que nós que estávamos mortos em nossas maldades, perversidades, escuridão, trevas, pudéssemos ter vida por intermédio de Jesus. Eu quero, portanto, que entendamos definitivamente
de que recebemos vida de Deus por intermédio da verdade da Sagrada Escritura. É o sopro que traz vida diante da minha morte. É a palavra que me revela o Cristo e que me traz vida eterna. E que por isto, agora chega em um ponto crucial. E que por isto, recapitulando, por Deus ter revelado-se através da palavra. A palavra que não apenas cria, mas a palavra que se faz carne. A palavra que é registrada, segundo João, para que tivéssemos fé, crêssemos e alcançássemos a vida eterna. A palavra que traz vida e que é como um sopro de vida do próprio Deus. A palavra que, sendo como um sopro de vida do próprio Deus, e por todas estas razões até aqui apresentadas, referem-se e justificam o registro de Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eu estou com a Bíblia, a Mensagem, versão contemporânea, e eu quero poder ler para você este mesmo texto que acabei de ler na Nova Versão Internacional, na versão contemporânea, que diz assim: Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 20. O ponto principal a ser lembrado é que nenhuma profecia das Escrituras é assunto de opinião particular. Não é para você vir aqui e dizer o que você pensa. Pregar não é dizer o que você acha. Pregar não é dizer o que você entendeu do que você leu. Pregar é respeitar a Bíblia, que registra a verdade da palavra encarnada de Deus, que é o Cristo. Pregar é ter a responsabilidade de que irão crer e receber salvação por aquilo que se diz por meio da Sagrada Escritura. Pregar é compreender, é saber que nenhuma Escritura é para particular opinião. E por isto, antes, e eu estou frisando bastante antes, porque não se prega a Bíblia abrindo a Bíblia no púlpito da igreja e falando o que vem na cabeça. Pelo amor de Deus, você entende isso? Eu não saio da minha casa para ver o que você acha. Eu não sou salvo por aquilo que você pensa. O que muda a minha vida não é a sua opinião. O que muda a minha vida é a palavra de... Agora pense, querido. Vamos refletir um pouco sobre isso. Você acha que esse livro que está na minha mão tem poder mágico? E que eu coloco na sua cabeça e você vai para o céu por causa disso? Você acha que esse livro tem poder mágico, místico, que eu dou para você e você pega na sua mão e está salvo? Antes de pregar, eu preciso ouvir a voz de Deus, entende? E ouvir a voz de Deus através da Bíblia. O que Deus estava dizendo? Por quê? Para quem? Quando? Qual a razão? O que estava acontecendo? De onde vinha? Para onde ia? O que ele queria dizer com estas palavras?
o que eles entenderam há 2000 anos atrás daquilo que estava sendo dito. E isto é uma tarefa daquele que prega, querido. Isto é reverência, cuidado, amor daquele que prega, que sabe e entende que não é pela palavra do Adriano que você vai ser abençoado, que não é pela opinião do Adriano que vai produzir fé no seu coração, que não é da particular interpretação do Adriano que você vai alcançar vida eterna e perdão para os seus pecados, e que tudo isto só tem poder de mudança, de transformação tão radical que Jesus chamou de novo. Sabe o que significa novo nascimento? Novo nascimento é aquilo que não cabe na sua vida, não se adequa na sua vida, não tem espaço na sua vida, não dá para colocar na sua vida. É tão diferente do que você é tão diferente do que você viveu, é tão diferente do que você ouviu até hoje, que quando você encontra Cristo e a palavra de Deus, a vida muda de uma forma tão radical que eu sinto que eu estou nascendo de novo. Isso só a palavra transforma. Cristianismo que se adequa para continuar vivendo com o mesmo pecado, cristianismo que se adapta para continuar ruim da mesma maneira, para continuar impiedoso da mesma maneira, para continuar andando na escuridão do mesmo jeito. É evangelho que não é Bíblia, é evangelho do João, da Maria, do Antônio, do Adriano, do que ele acha, do que ele pensa e do que ele entendeu. Mas quando os meus ouvidos ouvem a voz de Jesus através da palavra, acontece um fenômeno que Paulo escreveu em Romanos 10: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Pedro está dizendo é que antes de pregar, eu preciso ouvir. Antes de falar, eu preciso saber, para que possa, em primeiro lugar, me dobrar à verdade da Escritura, para que depois eu possa pregar. Agora, é claro, vamos falar ao nosso contexto brasileiro. Isso dá muito trabalho. Isso exige tempo. Entende? Eu trabalho como você trabalha. Eu trabalho segunda a sexta-feira como você trabalha. Eu tenho uma atividade profissional como você tem. Eu tenho família como você tem. Eu tenho filho como você tem. Eu tenho contas a pagar como você tem. Eu tenho problemas familiares como você tem. Eu tenho desafios profissionais como você tem. Mas se quer pregar, tem que ter tempo para ouvir, falar, ler e ouvir a voz de Deus. Porque se eu não tiver tempo, é menos danoso que eu esteja aí sentado do seu lado. Eu pelo menos não estarei construindo um Cristo de mentira. Eu não estarei fazendo promessas que são mentiras. Eu não estarei falando que Deus falou o que não falou. Eu não estarei dizendo que é a vontade de Deus o que não é a vontade dele. E eu não estarei tirando você da luz para te conduzir num caminho de escuridão.
Ou você pensa que exista alguma luz em mim, se não for Deus? Ou você acha que tem alguma luz em você, se não for Deus? Se não for Deus na tua vida e na minha, tudo que eu posso fazer é conduzir pela escuridão que eu caminho, se Deus não estiver comigo. Se a única luz que brilha em mim é Cristo, e depois você lê em casa, marca aí, lê Romanos 3, 4 e 5, lê em casa. Se você pensa que você tem alguma luz em você, se você pensa que há virtudes em você, e não só pensa, o pior é achar que Deus também pensa, né? Se pelo menos é você que pensa acerca de você, menos mal. O grande problema é quando você acredita que Deus pensa isso. E pior é quando você tenta convencer as pessoas que Deus pensa isso de você. Aí está faltando ler, e você anota aí, chega em casa, dobra o joelho, vai ler Romanos 3, 4 e 5, e você vai ver o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, o que de verdade existe no meu e no teu coração. Deus sabe das vaidades, dos egoísmos, dos individualismos, da ganância, da maldade, da impiedade, do desamor. É isso que Deus vai escrevendo através de Paulo na Epístola aos Romanos. É Deus me colocando no meu lugar. É Deus iluminando a minha vida para que eu entenda: há uma única luz que brilha, há um único Cristo que resplandece, há uma única verdade de amor e de misericórdia, e por isto a ela nos dobramos como palavra inspirada e que não pode ser violentada, não pode ser manipulada, não pode ser usada para benefício de nenhuma igreja, de nenhuma pessoa, de nenhum pastor, de nenhum apóstolo ou qualquer outro nome que queiram dar, porque é uma verdade que provém de Deus na pessoa de Cristo para a salvação daqueles que creem. Isto me faz perguntar e pensar comigo mesmo: até quando eu vou ser conivente com a deformação? Até quando eu vou continuar me silenciando diante da deformação? Até quando eu continuarei aceitando pregações que são manipuladas, cujo objetivo está a atender sentimentos de ganância, de ambição, de poder ou de riqueza? O que seria de você se John Huss tivesse se calado? O que seria de você se Wycliffe tivesse se calado? O que seria de você se Savonarola tivesse se calado, enforcados, queimados, mas não se calaram diante da verdade do Evangelho de Deus? O que seria de você e de mim se Lutero não tivesse colocado em risco a sua cadeira de doutor da Universidade de Wittenberg, doutor em teologia, uma carreira acadêmica que se perde, um ministério frutífero que se perde, e que se perde conscientemente,
quando coloca nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses que denunciam a impiedade, que denunciam a ganância, que denunciam a perversidade de uma igreja que, cercada pela escuridão, transformou o reino de Deus no reino dos homens. Um homem que vai cantando Castelo Forte, junto com Melanchthon, que o pastor Gustavo falou, vai até um concílio chamado de Dieta de Worms, onde representantes papais estão ali para fazê-lo se retratar publicamente de cada uma daquelas 95 teses faladas. E Lutero vai cantando no caminho da Dieta de Worms, um caminho sem volta, um momento que não dá mais para mudar. Ele vai cantando: Castelo Forte é o nosso Deus, Castelo Forte é o nosso Deus. E quando ele é então acusado de todas aquelas 95 pontos, ele diz: não posso me retratar, eu não posso pedir desculpas, porque tudo isto que eu falei é o que diz a Sagrada Escritura. E se alguém me convencer através da Sagrada Escritura, do sola Scriptura, do scriptuma, que eu estou errado, eu me retratarei. Mas eu não posso fazer isto, nem com Deus e nem com a minha consciência. Que Deus me ajude. Amém. Foram as palavras de Lutero. O que seria de mim e de você? E isto, portanto, me faz pensar que cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, cada um de nós que temos recebido o Espírito Santo, o Espírito da verdade, temos a responsabilidade de apregoar o que está em Apocalipse capítulo 22 e versículo 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Seriedade do que se prega, a verdade do Evangelho e o compromisso verdadeiro daqueles que ouvem a palavra de Deus estão sacramentadas na Bíblia Sagrada, de um Deus que há 2000 anos vem dizendo: aquele que acrescentar uma palavra a este livro, eu lhe acrescentarei as pragas nele descritas. E se alguém retirar uma das palavras deste livro, eu vou lhe tirar a parte da árvore da vida. Então me perdoe, não é questão de opinião, não é questão de visão, não é questão de achar. A questão é: quanto você crê no Cristo revelado na Bíblia Sagrada? Amém? Esta é a questão central. O quanto você crê no Cristo revelado na Bíblia Sagrada? Sola Scriptura, para que eu não me esqueça nunca. Somente a Bíblia Sagrada, somente a revelação do Cristo na Bíblia
Não me importa o que você diga, não me importa o que você viu, não me importa o que você ouviu, não me importa o que te contaram. O que me importa para minha fé é o que está na Sagrada Escritura. Amém? Eu não sou salvo pelo profeta e nem pela profetisa. Eu não sou salvo nem pelo apóstolo e nem pela apostila. Nem pelo bispo, nem pela bispa, nem pelo pastor, nem pela pastora. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu sou perdoado pelo seu evangelho. Eu sou transformado e nasço e vou nascer de novo pela verdade da Sagrada Escritura. Então me perdoe, mas eu não me pauto por aquilo que você viu ou ouviu. Eu não me conduzo por aquilo que você viu ou te disseram. Eu não sou conduzido ou levado por aquilo que falaram para você, ou que acharam que é assim ou assado. Há algo muito claro que nós ainda iremos pregar: solos Cristos, somente Cristo, 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 sola Escritura, somente a Sagrada Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, soli Deo glória, somente a Deus toda a glória. Reforma protestante não é construir algo novo, é olhar para trás quando a gente vive na deforma. Reforma é olhar para trás quando a gente se encontra na deforma. Quando a igreja passa a ter dono, quando a igreja se torna feudo de alguma família, quando a igreja se torna uma extensão aristocrática de uma casta dominante e de uma massa que sustenta um sistema. Quando a igreja se torna o reino não de Deus, mas dos próprios homens, que estão esperando receber não no céu, mas aqui na terra, que estão esperando enriquecer, não nas ruas calçadas de ouro, mas querem andar em assoalho de ouro aqui, agora e nesse momento. Quando a luz que brilha não é do Cristo, mas a luz é a verdade do que eu digo, e que você não pode questionar, porque é pecado se você me questionar. Aqui você pode questionar, amém? Entenda uma coisa: eu preciso que você às vezes veja em mim o que eu não estou vendo, porque eu também tenho uma tendência a deformar. Em algum momento eu preciso que o Raí chegue para mim e diga: pastor, é isso mesmo, não era isto que nós tínhamos falado. Ao momento que eu preciso de pessoas como o Fábio, que me diga: pastor, não era assim que a igreja começou. Entende? Porque eu também tenho a tendência a deformar. E quando eu me fecho para ouvir o Fábio, o Nilson, o Júlio, o Cláudio, o Raí, o Fernando, quando eu me fecho para ouvir você, eu entro por um caminho de deformidade sem volta. E eu vou legitimar, trazer autoridade para minha deforma, dizendo que eu sou o ungido de Deus. Rasga Atos 2 da sua Bíblia então, amém?
Se eu sou ungido, rasga da sua Bíblia Atos 2. O que é ungido? Aquele que tem sobre ele o Espírito. É isso. Amém? Não vou te dar aula de teologia agora, não dá tempo. Mas a ideia do derramamento do Espírito no Antigo Testamento é diferente do Novo. E por isso que no Antigo se justificava a ideia do ungido, no Novo não se sustenta. E não se sustenta porque Joel, no capítulo 2 e versículo 28, já estava 400 anos antes profetizando, dizendo que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre o quê? Toda a carne. Eu não tenho um ungido, eu tenho uma geração de ungidos que receberam o Espírito Santo. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E por isso que Pedro não decidia sozinho, e nem Paulo sozinho. Sabe quem foi a voz decisiva no primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15 da sua Bíblia? Sabe quem? Tiago, que não era o apóstolo. O Tiago, irmão de Jesus, que nem apóstolo era. Foi o parecer de Tiago, o irmão de Jesus, que não era o apóstolo, que é ouvida por Pedro e pelos apóstolos, e que eles entendem: aí está a voz de Deus. Entende? Uma igreja que começa aprendendo a ouvir até mesmo aquele que não é apóstolo, porque todos são ungidos por Deus, todos têm o Espírito Santo. Mas quando eu quero esconder a minha deformidade, e eu não quero que a voz de Deus na sua boca lance luz à escuridão da minha vida, eu me legitimo dizendo: eu sou ungido, eu sou o escolhido. Não questione o que eu digo. Eu vou encerrar. O quanto você crê na Bíblia, querido? O quanto você crê no Cristo revelado na Escritura? Não seja conivente. Não seja conivente. Nós somos livres para estarmos onde Deus conduzir o nosso coração. Tenha certeza de uma coisa: o que Deus não quer na sua vida é gente pregando um Cristo que não é o Cristo, é gente falando de um reino que não é o de Deus, é gente falando de uma vontade que não é a vontade de Deus, prometendo o que Deus não prometeu. E para isto, desculpe a minha sinceridade, para isso eu nem oro. Pelo amor, eu vou orar para Deus e dizer: Deus, o Senhor quer que eu continue ouvindo de um Cristo que não é o seu Filho? O Senhor quer que eu continue participando de um reino que não é o seu, mas dos homens? É claro que não. E por isso Jesus disse em Romanos 8:31, João 8:31 e 32: e conhecereis a... E o que a verdade faz? Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. Nós somos